A paz do Senhor, que bom estarmos aqui. Dessa feita eu estou para representar a Isague Adoradora. Gostaria de trazer uma reflexão para todos nós, que se encontra no Evangelho, segundo escreveu São Lucas, capítulo 14. São Lucas, capítulo 14, do versículo 28 ao 30. Assim está escrito: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem começam a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Amadas irmãs adoradoras, essa parábola é uma comparação que fala sobre planejamento. Planejamento é um assunto muito importante. Planejamento quer dizer as atividades que serão desenvolvidas a curto, médio e longo prazo. Jesus Cristo aqui, ele falando sobre o preço do discipulado. Qual seria o preço do discipulado? Ele nos falou a respeito desse construtor, esse construtor de uma torre. Primeiro ele deveria edificar uma torre, mas antes de edificar, primeiramente, ele deveria fazer um planejamento, planejar como que deveria ser feita essa torre. Essa torre, o que vem a ser uma torre? Uma torre é um edifício estreito que tem como objetivo proteção. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 5, versículo 2, sobre a vinha. No meio o Senhor tinha uma vinha, e no meio da vinha ele colocou uma torre. Então a torre, ela era muito importante para valorizar as propriedades. Contudo, era necessário, antes de construir a torre, primeiro, se assentar para calcular, fazer as contas. E na nossa vida, nós devemos fazer um planejamento, planejar as nossas atividades. Nós estamos numa pandemia, Águias Adoradoras, e nós, em nossos lares, devemos fazer o planejamento, a hora que nós iremos acordar, a hora que nós iremos orar, a hora que nós iremos ler a Bíblia em sequência, ler os nossos textos preferidos, a hora que nós iremos estudar na internet, a hora que nós devemos arrumar nossa casa, a hora que nós devemos ter os nossos cuidados especiais conosco. E também, o Senhor continuando falando, ele fala, por que nós devemos se assentar primeiramente para planejar? Para não acontecer que depois nós não consigamos terminar a nossa construção. O planejamento aqui fala sobre a construção de uma torre. Mas também esse planejamento, o Senhor fala sobre um rei que deveria ir na guerra. E esse rei iria com 10 mil para enfrentar 20 mil. 20 mil ele iria enfrentar. Então, ele estava com 10 mil, iria enfrentar 20 mil. Ele deveria o quê? Planejar. Para saber o quê? Para saber se ele iria conseguir vencer a guerra. E planejamento, Jesus também fala na multiplicação dos pães. Quando aconteceu a multiplicação dos pães, primeiramente, Jesus planejou. Ele primeiro chegou para os discípulos, primeira multiplicação, tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele realizou o milagre como? Ele orou, mas ele pediu a organização, o planejamento. Primeiro, iriam sentar, todos iriam sentar em grupos de 50 em 50. Iria sentar para quê? Para não ter aglomeração. Deveria ter o quê? Deveria ter uma organização para que o Senhor pudesse dividir, os discípulos iriam dividir o quê? O alimento. E na segunda multiplicação dos pães, Jesus também fez o planejamento. Qual foi o planejamento?
ele tinha ali um material. Para realizar o milagre tem que ter um material. Qual material? Tinha 7 peixes. Não, peraí. Tinha 7 pães e alguns peixinhos. E o que foi realizado? Foi realizado o mesmo procedimento, o mesmo planejamento, a primeira multiplicação dos pães. Foram colocados o quê? De 50 em 50, em grupos, sentados na relva, para quê? Para que houvesse organização. Então, o que eu aprendo com isso? Os discípulos tinham organização. O rei, ele foi construir uma torre. A torre iria ser construída, mas para construir essa torre, deveria ter planejamento. E esse planejamento fala em quê? Fala sobre os discípulos, sobre renúncia. O discipulado tem que ter o quê? No discipulado tem que ter renúncia. Renunciar a quê? Renunciar ao nosso eu, renunciar à nossa vontade. Jesus Cristo renunciou. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Assim está escrito: o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então Jesus, ele pagou um preço. Se ele pagou um preço, ele nos convida a quê? A pagar um preço. Você vai construir a sua torre, mas para construir a sua torre, você tem que ter planejamento. Quer dizer, disciplina espiritual. O cristão precisa ter disciplina espiritual. Oração, palavra, jejum. Precisa ter sempre uma vida de vigilância, é necessário. E a Bíblia nos fala que Jesus, ele requereu de discípulo o quê? Ele requereu. Vamos ver. Jesus falou assim, Mateus 14, versículo 24. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos e irmãos, e ainda não aborrecer a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, aborrecer a própria vida é o quê? É o seu eu, é o seu interior. Às vezes, você quer alguma coisa, mas o Senhor diz para você não. Então, você se abstém da sua própria vontade. Porque quem é o maior inimigo? O maior inimigo seu não é o diabo nem o mundo. O maior inimigo seu é o seu eu, é a sua carne. A carne, está escrito em Romanos que a carne não se converte. Por quê? Porque tem uma luta acirrada entre a carne e o espírito. E a Bíblia diz, Jesus falou assim, quem não abrir mão do seu eu, não pode ser meu discípulo. Abrir mão do seu eu é não fazer pirraça, não fazer birra com Deus. Deus diz, não vai, você bate o pé, eu vou. Não, você tem que ter o Senhor, Ele tem que ser não somente o seu Salvador. Ah, como Salvador todos nós gostamos, ai que benção, Ele é meu Salvador, como eu estou feliz. Mas nós devemos ter prioridade em tê-lo como nosso Senhor. Senhor é aquele que reina, aquele que domina, aquele que está acima da nossa própria vontade, do nosso próprio eu. Bem, o discipulado tem um custo, esse discipulado, tá? Renunciar a nós mesmos. O amor a Cristo governa toda a relação. O discipulado é irreversível, quer dizer, uma vez discípulo, discípulo para sempre. Você tem que continuar na caminhada. Daniel 12, 13. Assim está escrito: tu, porém, vai até o fim, porque repousará, e a tua sorte estará no final do seu dia. Então, mediante a isso, vamos ter uma vida de planejamento. Primeiro, ponderação. Analisar, planejar. Para ter sucesso é necessário planejamento. Segundo, equilíbrio e moderação. Porque a voz de Jesus ecoa em todos os lugares, está ecoando a voz do Senhor. Se alguém quiser após mim, negue-se a si mesmo. Toma cada dia a sua cruz e siga-me. Está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 24. Nós, águias adoradoras, que nós possamos fazer o planejamento, que nós possamos planejar a nossa atividade, que o Senhor, Ele está conosco hoje, amanhã e sempre. Está escrito em Mateus, o último versículo, capítulo 28. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação
do século. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Águias Adoradora.